Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal, mas se estão vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, beleza? Santos 1, Chapecoense 0, finalmente saímos da zica de não vencer fora de casa, conquistamos aí 3 pontos na bagagem, conseguimos aproveitar a chance diante de um adversário que é o lanterna do Brasileirão e convenhamos, se a gente perder esse ponto para o time dirigido por Jair Ventura, com todo respeito ao Chapecoense, era para acabar e não assistir mais jogos como visitante. Porque se a gente não conseguisse ter aproveitado essa oportunidade, essa chance, a gente não iria conseguir ganhar mais de ninguém como visitante. Mas felizmente a gente conseguiu esse resultado importante para dar uma certa confiança para o elenco. Mesmo assim, a equipe do Santos fez de tudo, mas de tudo mesmo, em especial no segundo tempo, para sofrer um empate, seja pela limitação técnica dos nossos jogadores, seja também pelo esquema que o Diniz, também nas substituições, eu acho que ele não foi muito feliz, podia ter sido melhor um pouco, mas diante aí das circunstâncias, o que vale mesmo é o resultado. E foi um jogo de apenas um tempo só, em que na etapa inicial que o Santos apenas fez esse resultado, jogou apenas o primeiro tempo, ainda assim, com um pênalti cometido 2 vezes pelo Sanches, porque a primeira ele telegrafou e, para sorte nossa, o goleiro dele se adiantou e o juiz teve que repetir a cobrança e finalmente o Sanches aí concluiu direito, depois mais um gol para conta dele aí de bola parada, o nosso maior artilheiro estrangeiro da história do Alvinegro Praiano, um jogo que o Santos no primeiro tempo, desfalcado do Marinho, mas conquistou aí esse resultado mesmo com um jogo vertical, com domínio de posse de bola na etapa inicial, tentando aí, das suas limitações, fazer seus cruzamentos com as bolas quase ou nada chegando no nosso centroavante, que hoje foi o Marcos Leonardo, com conclusões de um Jamota em longa distância, mas não saiu nada disso. A partida, em especial no primeiro tempo, foi uma repetição do que nós vimos nas anteriores, nas quais a gente, ao contrário dessa partida, não conseguimos se desvencilhar da retranca adversária. Por ironia do destino, onde a gente jogou os 90 minutos contra a Juventude, contra o Sport, contra o Atlético Goianiense, sempre amassando a equipe adversária, dessa vez precisou apenas uns 45 minutos iniciais para a gente finalmente conquistar aí os 3 pontos fora de casa, sendo que no segundo tempo a equipe do Santos não existiu literalmente. O Diniz mudou seu esquema, depois com 4-4-2, seja porque talvez o Luiz Felipe parece que se lesionou e que finalmente demos aí uma chance para o Wagner Palha, que retornado aí do Náutico de empréstimo, finalmente ele teve uma chance aí para poder dar os seus ares aí, brilhando aí, fez uma partida que fez jus aí aos clamores da torcida e ser aproveitado. E diante de uma circunstância na qual o Luiz Felipe se machucou, e com o Kaique jogando aí, com o Leno, como sendo ele como destro, dando aí a oportunidade de jogar numa posição na qual ele é destro, e da qual ele rendeu mais do que no primeiro tempo, com o Diniz se descabelando, talvez com ele, que ele deslocando pelo lado esquerdo, que talvez não é o cacoete dele, ele é um clássico zagueiro central, mas jogando hoje no lado que ele não tem o pé dele, ele conseguiu render mais. E o Palha, como sendo canhoto, acho que é redundância falar, ele ganhou a posição, Wagner Palha. Acho que aí ele é um dos candidatos aí à titularidade santista nos próximos jogos e adeus Luiz Felipe, pelo menos para mim. Mas como o Diniz só o tirou porque ele se machucou, ainda vamos ter que aguentá-lo aí em outras partidas. Se bem que o Luiz Felipe não foi muito ruim não nessa partida, na minha humilde opinião, embora tenha se complicado aí, não só ele, como o conjunto todo naquela saída de bola desnecessariamente no sufoco, que logo depois, com resultado a nosso favor, sem necessidade alguma, a gente passou por um sufoco no fim do primeiro tempo, e no segundo também, mesmo com a equipe da Chapecoense, tendo pedido por 1, pedido por 1000, fazendo as suas alterações, explorando as velocidades do meio do campo, e ainda assim, mesmo concedendo espaços, a gente não conseguiu encaixar uma jogada de contra-ataque, mesmo no 4-4-2, na qual o Diniz queria. E em especial também, não se ouviu falar pouco ou nada no segundo tempo, por exemplo, do seu Camacho. E se o Wagner Leonardo e o Kaique trabalharam muito no segundo tempo, e também o João Paulo, mais uma vez ele teve que fazer alguns milagres
nesse segundo tempo foi porque faltou também um pouco de combatividade em primeiro lugar, também pelo fato do Sanches estar tido cansado, Jamota, né, a redundância fala também dele também, às vezes ele dá uma de bicho preguiça, mas também o Camacho, eu acho que podia ter sido, né, colocado no lugar agora, por exemplo, dar uma chance para o Vinícius Balieiro, já que o Alisson parece que o rumor se confirma que ele vai mesmo para a Arábia e precisa de um primeiro volante mesmo de ofício, um cara que dá guarida no nosso miolo da zaga. E o sufoco que a gente tomou foi justamente em função disso. O Camacho não conseguiu acompanhar os jogadores que depois entraram aí no segundo tempo na Chapecoense. Não deu, perdeu todas as disputas de bola, só deu apenas um pouquinho de contenção na pequena área, mas os chutes de longa distância e dos espaços que a gente deu no miolo do meio do campo foi justamente por causa disso. E o Diniz não olhou essa, em vez disso ele colocou Bruno Martins depois no lugar do Lucas Braga, que não surtiu efeito algum, porque a gente não conseguia literalmente encaixar, mesmo depois com a entrada do Gabriel Pirani no lugar do Marcos Guilherme, que não entrou bem, não jogou bem essa partida, o Pirani até que jogou bem, mas depois, né, foi um pouco discreto também, né, ficou mais preocupado em fazer a contenção na defesa do que propriamente encaixar jogadas de contra-ataque. E o Diniz agora, né, pelo menos vai ter um pouco mais de tempo depois que a gente fez o resultado agora diante da Juazeirense no meio da semana, para poder depois ter uma semaninha para pelo menos treinar, né, fazer um treino pesado na equipe titular, em especial em jogadas ensaiadas que a gente está precisando, viu, seu Diniz? Não adianta você ficar muito nervosinho com os jogadores, xingando com palavrão, sendo que a gente não tem uma jogada ensaiada para se desvencilhar aí uma equipe que jogou retrancada, né? Enquanto a Chapecoense jogou retrancada no primeiro tempo, e a gente não teve alternativas, apenas bolinhas alçadas na área, chuveirinhos na área e nada, nenhuma jogada pelo menos de intermediária, nenhuma triangulação nas pontas, né? Vivendo apenas de lampejos de Lucas Braga tentando aí fazer sozinho, por exemplo, os avanços, sem o apoio devido do Felipe Jonathan, em especial no primeiro tempo. Depois, no segundo aqui um pouquinho ele se soltou, mas mesmo assim ele deu alguns espaços também para o Giovânio, né, nos minutos finais da partida. O Felipe Jonathan precisa ficar esperto também, que apesar da sombra que ele tem agora do Moraes, mas enquanto ele depois se recuperar, acho que o Moraes deve ter uma chance também, né? Porém, nós depois, né, temos aí, por exemplo, agora, temos esse problema na primeira volância, que eu acho que o Diniz vai ter que coçar a cabeça. Não dá mais para ficar dependendo só do Camacho como primeiro volante, não. Até porque ele é um cara de segundo volante de ofício. Ele já falou isso algum tempo atrás, né? Enquanto ele tem o apoio para o ataque, ele é um bom produtivo, mas vai ter momentos em que ele não vai corresponder, não. E o Diniz precisa ficar de olho nesse sentido. Mas, pelo menos, a gente conquistou aí 3 pontos na bagagem. E agora, né, próxima partida do Brasileiro Clássico na Vila Belmiro, diante do Corinthians, sendo que no meio de semana antes, tentar aí, lógico, né, garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, diante do Juazeirense, provavelmente com uma equipe alternativa. E aí, nas circunstâncias na qual eu falei, a gente precisa aproveitar agora esse tempo para a equipe titular ter algumas alternativas, porque do jeito que está, apesar do resultado favorável, falta muito, mas muito para a equipe evoluir. Galera, deixe sugestões de críticas, como sempre eu digo na seção de comentários. Muita saúde e prevenção, mesmo você tomando vacina, que a pandemia não terminou, beleza? Santos sempre Santos, valeu, até a próxima!